tá bom? Tendo em vista isso, vamos para o próximo modelo, que é chamado de modelo espiral. Veja bem, o que acontece? Você tinha aqueles problemas que eu avisei para vocês, que eu mostrei para vocês, conversei, da sequência. Então, o modelo espiral, ele prevê o quê? Ele prevê, na verdade, que agora você vai trabalhar o teu sistema em ciclos, tá bom? Em ciclos. Como assim em ciclos? Imagine o seguinte, vamos montar aqui no modelo de cascata. Lembrem que aqui precisava ser terminado para passar para esse, até chegar aqui. O modelo espiral, ele prevê o seguinte, em que essas etapas sejam realizadas em ciclos menores. Como assim, professor? Nós definimos alguns requisitos. Definimos prioridades para os requisitos. Em cima desses requisitos, nós projetamos alguns requisitos só. E aí nós seguimos as etapas seguintes. Implementação, né? Então nós vamos lá, desenvolvemos a implementação, o código, testamos e lançamos para o cliente utilizar. Todos os requisitos? Uma parte deles. E o cliente começa a testar, ele fala, olha, não é isso que eu queria. Se fosse o modelo cascata, já era. Como nós estamos trabalhando com o modelo espiral, o que vai acontecer? Esse ciclo vai se reiniciar. E o problema que ele pediu, nós vamos conseguir analisar novamente, projetar novamente, implementar e utilizar. Então, a cada ciclo, nós entregamos uma parte do sistema para o cliente, né? Para a pessoa que fez a solicitação. Tá ok? Então, agora, nós diminuímos o problema que acontecia antes, aquele problema de chegar ao final, de o cliente só ver o projeto no final. Não, por quê? Porque agora ele consegue ter uma noção do que tem no nosso sistema ao final, tá bom? Então aqui, ó, ao final de cada ciclo, que começa com análise, projeto, implementação e teste, tá vendo? Ó? Ao final de cada ciclo é entregue uma versão aprimorada. Então, a cada vez que nós completamos nosso ciclo, um pedacinho do nosso programa é encaixado. Até que nós consigamos rodar o ciclo até o final e consigamos completar o nosso sistema, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia. Aqui é um conceito, tá? Dentro dos modelos, aqui eu estou falando do modelo, eu não estou entrando lá naquele, vou mostrar aqui novamente, ó. Eu não estou entrando nos métodos, eu estou falando o que fazer, tá ok? Aqui é o que fazer. Como fazer, nós vamos entrar em outra etapa na frente da aula, tá bom? Então, aqui é o que fazer, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá, vamos continuar. Tem mais algumas coisas, tá? Então, isso aqui é o importante. Vantagens do ciclo. O cliente não precisa esperar, eu acabei de falar para vocês, né? A cada ciclo, ele tem um pedaço do software. E ele consegue olhar e corrigir. Falar, olha, eu quero corrigir isso aqui. E aí você consegue trabalhar. Serviços de alta prioridade podem ser entregues primeiro, foi o que eu comentei, né? Então, você pega lá na primeira etapa aqui, na fase de análise, você consegue, olha, ele precisa desse. Esses requisitos são importantíssimos. Então, você consegue desenvolver eles. E aí, por exemplo, um requisito que diz o seguinte, o sistema deve implementar um relatório de acessos. É importante? Claro que é, senão não estaria lá. Mas é essencial? Não é para o sistema. Então, você pode deixar ele para o final, tá bom? E fazer todo o sistema e deixar esse relatório por último. Não que ele não vá ser feito, ele vai ser feito. Mas ele vai ser feito em um ciclo futuro e não no ciclo inicial, tá bom? O risco de falha global é menor, né? Então você tem um risco menor de falha. Por que você tem um risco menor de falha? Porque você está sempre checando o que está acontecendo, você está sempre verificando. Então aquele erro que aconteceu no cascata, de chegar no final e o cliente falar, tá faltando alguma coisa, e todo o teu planejamento cair por terra, isso não acontece aqui no espiral, tá bom? Desvantagens. Pode ser difícil definir os recursos. Pode ser difícil definir os recursos. Desculpa, só um minutinho. Aqui, pronto. Pode ser difícil das propriedades globais do sistema. É muito complicado, às vezes, você controlar o que está acontecendo, né? Por quê? Porque ele está sempre rodando o sistema. Então, às vezes, é difícil controlar isso. É difícil também você identificar quais são os requisitos prioritários. Nem sempre o que você considera prioritário vai ser prioritário para o teu cliente. E isso pode criar um atrito, tá bom? Então, é preciso ter em mente que ele é mais vantajoso, mas ele tem dificuldades. Não é tão fácil para alguém entender que você vai trabalhar em partes do teu sistema. E testar essas partes também não é tão simples, né? Quando você tem todo um sistema pronto, é mais fácil você saber como vai funcionar. Agora, quando você testa uma pequena parte dele, é mais complexa, tá bom? Então, são algumas vantagens que envolvem o modelo espiral.